Hoje uma alternada, uma aula mais sobre assuntos diversos e uma aula nessas quinzenais sobre candomblé, especificamente mais os orixás. Começamos na penúltima, falando sobre Ogum. Hoje vamos dar sequência, como se fosse dar sequência ao Xirê, então vamos falar um pouco sobre Oxóssi. Quem é, o que é, um pouco sobre os caminhos deles, algumas curiosidades, algumas coisas interessantes. Escrevi algumas coisas assim que me veio para não perder um pouco o fio da meada, então, e também para que eu não esqueça nada. Então escrevi algumas coisas que eu acho interessante comentar, que eu acho importante estar falando. Essa live vai durar 1 hora, gente, porque o Instagram em 1 hora ele encerra, então eu vou tentar dar 1 hora. Se não conseguir, infelizmente, aí o Instagram cai, mas aí a gente continua entre a gente aqui. Então vamos lá. Inicialmente, quem existia, o nome que se era conhecido, era o grande Odé, que são os caçadores. Odé era conhecido como o caçador. Então, o Oxóssi ele veio o nome muito a seguir a partir. Voltou? Voltou. Não, voltou já. Oi? Voltou. Vê se voltou. Bom. E aí, ele era conhecido como o grande Odé, ou seja, o Odé, que é o caçador, mas em seguida, a partir de um Itã, ele recebeu esse nome, que é o Oxóssi, que eu vou explicar o porquê. Mas vamos a algumas definições, algumas coisas importantes sobre o grande orixá, praticamente o patrono do candomblé iorubá, do candomblé de Queto, por ser o rei de Queto, que também existe controvérsias em relação a isso, mais de Exu como rei de Queto, não especificamente de Oxóssi, de Odé, mas isso são coisas futuras, coisas que não tem para que a gente ficar, como diz, discutindo exato. Mas, a primeira coisa que há de curiosidade nisso, que o Odé, ele, na realidade, ele é uma grande sociedade entre eles dos caçadores. Uma sociedade que existe entre todos os caçadores que faziam parte, inclusive o próprio Ogum. Então existem alguns Itãs, algumas lendas que vocês verão, que Oxóssi aparece como filho de Ogum e muitas vezes como irmão caçula de Ogum. Dentro de alguns ritos que a gente acaba fazendo, dentro de quarto de santo, algumas coisas, depende do caminho. Assim, depende do caminho. No entanto que aparecem alguns caminhos de Oxóssi, onde ele é filho de Dancó, existem caminhos onde ele é filho de Urumilá, existem alguns caminhos onde ele é filho de Oxalá, existem alguns caminhos também onde ele é filho de Ogum. Então depende também qual é o caminho, ou seja, de onde vem esse caminho de Oxóssi. Então depende muito do autor, muitas vezes, que você vai pegar para ler. Então em alguns autores, existe o mais conhecido, que é o Pierre Verger, toda vez que ele vai comentar, ele sempre fala ou o filho ou o irmão caçula, ele sempre cita essas duas possibilidades, porque ele está falando em geral do orixá. Mas o principal é isso, que ele é visto como um grande caçador. Por ele ser um caçador, ele tem muitas responsabilidades dentro de uma grande tribo, que sempre foi conhecida dentro da sociedade africana, da sociedade iorubá. A primeira, por ele ser um caçador, ele tem toda uma dimensão através do alimento. Então ele é aquele que traz um sustento também para a tribo, ele está sempre trazendo um alimento. Segundo, o caçador ele entra para dentro da mata e ali ele fica por dias, até ele reconhecer, achar uma caça e trazer a caça como sustento. Então diante disso ele pode ficar 7, 8, 10 dias. Então por isso que muitos Oxóssi carregam aquela capanga, que é justamente onde estão os seus elementos ali de cura, de medicina. Porque quem entra para dentro de uma mata, ficar 10 dias, 15 dias dentro de uma mata, é necessário que possua o conhecimento medicinal das plantas, das ervas. Então, sempre ali tem os seus remédios. Tem alguns caminhos de Oxóssi também que carregam cabaças. Alguns, depende de tudo qual que é o caminho que vai estar se fazendo, aquele caminho que vai estar cultuando. Alguns, além disso, também é importante saber
que o Oxóssi ele tem uma visão também, uma visão dentro da tribo de uma visão de segurança também. Porque os que faziam a segurança da tribo eram os caçadores. Eram eles que faziam a segurança. No entanto, que existe um nome até específico para isso, que era reconhecido como aquele que ele protege até diante da própria noite. Ou seja, então, que seria como se fosse um guarda noturno, vamos dizer assim. Então o próprio caçador da própria tribo, ele tem essa visão também de segurança da tribo, como policial mesmo, como aquele que realmente ajuda a proteger a tribo, não só de saqueamento, de saqueadores, de ladrões, como também de animais que possam vir entrar. Então o caçador ele é tão importante dentro de uma tribo, que além de todo o seu amparo de sustento, todo o seu amparo medicinal, todo o seu amparo de segurança, também o seu amparo de novos lugares, ou seja, para quando ele entra dentro de novas florestas, onde ele vai estar conhecendo, onde ele vai estar caçando, ali ele pode se descobrir um novo lugar para uma nova tribo, porque ali ele vai reconhecer a água que tem, a pesca, o peixe que tem um rio próximo, aonde existe a abundância da caça, e ali ele consegue também estipular que aqui seria uma nova... aqui poderia a tribo se instalar e ter muita fartura, e ter muita abundância aqui. Então ele tem um papel muito grande dentro do conceito Yorubá, muito grande em todos esses sentidos. Não só também como essa parte social, mas até em relação até às outras aldeias próximas. Porque muitas vezes por eles estar sempre no meio da mata, está sempre perto de outras tribos também, de outras aldeias. Então também tem essa relação que existe entre as outras tribos e as outras aldeia. O nome de Oxóssi, ele justamente se nasce através desse Itã, que era muito conhecido, que todos conhecem, que é o Itã de quando o Odudua anualmente ele faz uma festa em homenagem à colheita do pilão que é muito grande, a colheita do inhame, onde ele vai fazer uma festa em homenagem, uma vez por ano, e naquele dia ele não convida, o Odudua não convida as Iamis para poderem participar dessa festa. E aí elas acabam preparando um feitiço e mandam um pássaro para aterrorizar, entra dentro da festa e começa a aterrorizar. Acho que esse é um Itã que eu já até comentei em outras lives. E aí chamam um caçador de 40 flechas, um caçador de 60 flechas e tal, e com isso chamam o Oxotocanxoxô, que é o Oxóssi que vem a ser o Oxóssi, que é o caçador de uma flecha só. E aí chamam ele para que ele possa ir lá e tentar acabar com esse pássaro, e tentar resolver isso, porque ele era o caçador de uma única flecha e conseguia acertar. Nisso sua mãe, como já falei em outros, sua mãe, a famosa Iahapauca, também mais para frente vou falar, a mãe de Oxóssi é uma Iami, ela fica sabendo disso e aí ela, por esse motivo, ela acaba fazendo uma oferenda com o pássaro aberto e tal, justamente para que a flecha dele entrasse naquele momento no coração do pássaro e conseguisse matar e resolver aquele problema que estava acontecendo em Odudua, em Ifé. E aí realmente ela faz essa oferenda, o pássaro dá aquela amolecida, a flecha realmente mata e consegue perfurar o coração. E nisso ele ganha, ele começa a ser conhecido como o grande Oxóssi, o grande caçador, ou seja, vários nomes são entoados através desse grande feito que ele fez. Então esse é um dos Itãs, porque na verdade por ser um Odé era um caçador, e aí ele ganha esse grande nome, esse nome que surge a partir desse Itã. Os elementos dele que ele carrega, todos sabem, todos conhecem, é o Ofá. Então, o Ofá, que é o símbolo do arco e flecha. Não tenho nenhum aqui agora para mostrar, mas é o símbolo do arco e flecha, então é o símbolo do caçador, então ele carrega isso. Então muitos, ao você entrar em um rum de Odé, de Oxóssi, você vai ver ele com aquele Odé na mão, algumas Oxuns também acabam carregando, porque é o simbolismo da caça, é o simbolismo do caçador. Então esse é um dos elementos que ele acaba carregando, onde também existe muitos elementos para se fazer dentro desse próprio
Ofá, então até uma forma de você matar um animal, o próprio Oxóssi ele gosta muito de presa que tem a caça, que é necessária a caça, então ele gosta muito, galinha da Angola, que é um bicho difícil de se caçar, o próprio preá, que veio a ser no Brasil conhecido, que é um bicho específico, é um bicho rápido, então o Oxóssi ele gosta, ele tem essa necessidade da caça, ele dá valor justamente a alguns animais que serão ofertados, animais de caça, esses animais mais difíceis, o coelho, ou seja, esses animais que alertam, esse animal que corre, então ele dá sempre preferência também a esse tipo de animais para o seu orô, para a sua oferenda. Outra coisa que ele carrega é o Eru-Querê, que é o famoso espanta-mosca, que é muito conhecido. Existem vários itãs em cima disso, o porquê isso é tão importante, o porquê isso é tão sério até carregar, porque na realidade, ainda mais para frente, eu vou explicar esse itã para vocês, existem vários. O primeiro deles é porque esse espanta-mosca, esse Eru-Querê, quem carrega são apenas os reis iorubás que carregam. E por nunca faltar na casa de Oxalufã, na casa de Funfun, nunca faltar caça, porque Odé sempre levava a caça, ele foi presenteado por Oxalufã com este Eru-Querê, que é este espanta-mosca. Então isso já é um utensílio, vamos dizer assim, que somente os reis africanos usavam. E ele justamente ganhou de presente por sempre suprir esses funfuns, sempre suprir Oxalá. No entanto que quando você vê na dança dele, parece que ele está sempre como igual em Ansan, né? Parece que ele está sempre, muitas vezes também varrendo alguma coisa, tirando. Porque isso também, além disso, tem um grande itã, um outro itã, que ajuda a afastar Egum, ajuda a controlar muitas vezes o Egum. No entanto que este era dele, este Eru-Querê é dele, e foi ele que presenteou Yansan. Foi ele que acabou presenteando e que Yansan carrega o Eru-Querê, justamente porque foi Oxóssi que presenteou ela. Mais pra frente tem uma lenda, eu só não quero me perder, porque se eu vou falando todas essas lendas agora, eu vou depois me perder e vou deixar alguma coisa. Então eu fiz um cronograma justamente para não perder, mas é mais assim, de uma forma inicial, para ter uma base exatamente do que é, para depois a gente especificamente chegar em cada itã, em cada coisa. A capanga dele, que ele carrega, tem um nome chamado Eru-Exim, é o nome daquela capanga, Eru-Exim, que muitas vezes é de couro, que ele carrega ao lado, onde ele leva todas as suas ervas, e principalmente os atins, né? Que são os pós sagrados, todos aqueles otins que vão se fazer, que vai se preparar, assim como um grande, que é um dos mais usados dentro do ritual que você vai fazer para o Oxóssi, que é o Arolê, que é um pó vermelho que tem um fundamento incrível. Então, o que é curioso, que quem trouxe esses pós para a visão do Yorubá foi o Oxóssi. Então, o Oxóssi que trouxe essa visão desses pós sagrados e preparados. Por quê? Porque imagine, ele tinha que entrar no meio de uma mata, então ele tinha que preparar alguns pós para que animais peçonhentos não vinham para cima dele, para que ele ficava invisível diante de certas coisas. Então, ou seja, ele tinha que se preparar sempre para algum perigo e para alguma eventualidade que poderia acontecer. E ele usava esses pós. E aí que eu falo que é importante a gente ter esse conhecimento desses pós, né? Porque imagina, se o Oxóssi, que era um grande orixá, usava os pós, imagina a gente, né? Que nem o orixá o quanto é importante ter esses pós, muitos conhecidos. O Arolê é um dos mais conhecidos, que é o vermelho, mas quantos outros, a Zorra, quantos desses pós que são muitas vezes utilizados, que são feitos através de preparados, que são pós encantados, pós mágicos, que são utilizados. Ele aprendeu muito também isso com o San, quando ficou com ele, mas é bom também saber isso. Vamos lá. Existe esse itã de que Iemanjá proíbe Oxóssi de caçar, porque ela vai até um Babalaô e descobre que ele iria sofrer algum atentado, alguma coisa, e justamente proíbe ele. Só que como você proíbe um orixá independente? Oxóssi, quando me vem na cabeça, acho que isso é legal, cada um criar uma imagem a partir daquilo que você tem em relação ao orixá. A primeira coisa que eu penso em relação ao Oxóssi é que o Oxóssi é um orixá extremamente independente, porque um orixá que entra para dentro de uma mata
e fica 10, 15 dias e vai em busca da sua caça, primeira coisa, ele precisa ter um senso de independência muito grande. Uma outra coisa que é muito fundamental, principalmente vocês que são filhos de Oxóssi, ter esse conhecimento. Oxóssi, ele não admite em hipótese alguma o erro. Ele é um dos orixás que mais se enfurece diante de alguma coisa errada. Porque você imagina, isso já é do temperamento de um caçador, que ele espera para dar a flecha ou dar o golpe final na sua presa, o quanto que ele espera, o quanto que ele estuda. E ele sabe que é uma única chance que ele tem, que se ele errar aquele tiro, a caça vai embora e ele perde. Então, dá para fazer até um paralelo em relação a justamente esse fato dele ser tão meticuloso, dele ser tão assim, cuidadoso com a sua caça, é o que ele também espera muitas vezes do filho, que o filho seja extremamente cuidadoso nas suas atitudes, nas suas ações, que pense muito antes de agir, que seja muito calmo no ato, naquele momento em que ele vai estar precisando da sua atenção ao máximo naquele momento, para que realmente não seja desperdiçada uma chance. Então, o que o Oxóssi também não permite, que ele não gosta dos seus filhos, é que ele perca a chance, que ele perca a oportunidade. Porque ele não sabe depois, às vezes imagina, ele está 10 dias numa mata, ele perde aquela caça por um erro, ele não sabe quando ele vai ter a segunda caça novamente. Podem demorar mais 10 dias ou 15 dias. Então isso também é bem importante saber. E aí ele vai para dentro dessa mata contra Iemanjá, porque Iemanjá fala que não, porque vai uma balaô, e sabia que isso iria acontecer, e ele não, imagina, independente do jeito que ele é, a caça é a vida dele, como que você tira isso? Ele pega e vai para o meio da caça, e nisso é onde ele acaba encontrando o sangue. O sangue preparado para ele, o nome desse preparado se chama Amunimuye. Amunimuye é o nome desse preparado. O preparado é como se fosse uma arruasca. Alguém já se interessou. Como se fosse um arruasca. Esse Amunimuye significa aposta-se de uma pessoa e de sua inteligência. Então é quando você toma aquele preparado e você fica encantado, praticamente sendo manipulado por aquela pessoa que realmente preparou. E é o que acontece, ele acaba indo viver junto de Ossan. Nisso, Ogum fica atrás dele, Iemanjá pede para que vá atrás dele, ele descobre onde ele está, traz ele de volta, mas não quer ficar. E aí nisso Iemanjá também não quer mais saber dele, fala também agora não quero mais. Aí nisso Ogum fala, então também eu irei junto para a mata e ficarei na mata junto. A partir desse momento Ogum passa a ser cultuado no templo, assim como Odé, como Oxóssi é cultuado no templo. Então muitas vezes o Ogum não gosta de estar dentro de quarto de santo, dentro de lugares fechados, com telhas. Ele prefere muitas vezes, quando se tem uma roça, alguma coisa assim, ele prefere o fundamento sempre ao templo, justamente por essa lenda, por ele ficar também próximo do filho e irmão, assim, de estar sempre presente ali. Então esse também é muito importante saber. Odé, na realidade, é um título também. É um título de um aprendiz leal. Aquele leal aprendiz. Por ele ser um grande leal, um aprendiz muito leal ao Ogum, ele recebeu esse nome Odé, que é esse caçador. Existe também na África, especificamente em algumas regiões, onde um elemento que o Oxóssi também carrega é uma espingarda. Isso, claro, recentemente, dentro do candomblé aqui você não vai ver isso. Mas na África existem lugares onde no quarto de Oxóssi você vai ver uma espingarda lá, porque os caçadores também hoje utilizam espingarda. Então tudo que é armamento através da caça foi acrescentado ao seu culto. Claro, uma coisa moderna, mas que hoje dentro do quarto de Oxóssi, na mata, onde se fazem as coisas ao Oxóssi, existe isso. Então, se você procurar, você vai acabar vendo algumas coisas, você vai achar estranho. Nossa, tem uma espingarda aqui, por que será? Tal. Eu já estou dando essa explicação. E ele ficou junto ele aprendeu tudo isso com Ogum. No entanto que Ogum treinou ele para ser um grande caçador, ser um grande Odé. Em um determinado momento ele vai junto com Exu e Odé, e aí o próprio Exu vira para ele e fala, não, você tem que deixar ele, você tem que soltar ele no meio da mata. E ele pega e solta o Odé no meio da mata, e ele fala, a gente vai se encontrar aqui todos os dias, tal, a gente vem aqui depois dessa caça, a gente se encontra aqui, cara, você faz a sua, eu faço a minha. E
Exu faz a cabeça de Ogum e fala, tá na hora de ele ser por ele, né? Afinal de contas você já ensinou tal. E nisso Ogum não aparece no encontro. E nisso Oxóssi fica no meio da mata até encontrar a caça e depois de alguns dias ele volta para a aldeia com uma caça. E quando ele vê Ogum, a primeira coisa, pô, você me abandonou, você me deixou para trás. Aí diz que Ogum vira para ele e responde, fala, não, eu não te abandonei. Fala, não, mas você me deixou sozinho lá. Ele falou, não te deixei sozinho, eu te deixei com tudo que eu te ensinei. Isso é muita coisa. Em momento algum você estava sozinho. Você estava com todo o conhecimento e toda a experiência que eu te passei. Por isso que você voltou para uma caça. Então por isso que muitos até orôs de Odé, alguma coisa daquele orô, daquela caça é guardada. Ou a pele ou alguma coisa. Porque muitas vezes para o caçador você mostrar alguma coisa é um troféu. Então muitas vezes aquele Odé ele pode pedir que faça alguma coisa. E Odé é muito misterioso em algumas coisas. Então você vai fazer um orô de Odé, nunca é um orô comum como qualquer outro. Assim, você tem que estar muito atento à sua intuição, você tem que estar muito fixo ao seu jogo, para saber exatamente aquele encantamento, o que ele pede. Às vezes são coisas bestas, às vezes é fazer aquilo, mas antes você vai mastigar um fumo na sua boca, você vai pôr uma erva específica dentro do seu bolso para fazer aquele orô com aquela erva no bolso, você vai soltar uns milhos em alguma parte da casa, porque tem Odés que gostam de milhos crus, de alimentos crus, que não gostam de alimentos que vai ao fogo. Então, ou seja, existem vários, porque os caminhos de Odé são muito diferentes uns dos outros. Então, para isso é importante ter todo esse conhecimento, que às vezes é uma pequena diferença que muda completamente aquele axé e faz. Por isso que isso é uma coisa que eu falo. A pessoa que vai fazer um Odé, ela tem que ter um preparo absurdo para sentar aquele. Porque tem Odés que são muito perigosos, em que uma coisa errada em que você faz, você pode tanto prejudicar a vida da sua vida, como a vida daquele filho e a vida do próprio bebê. Porque você não sabe exatamente aonde que você vai estar falhando com aquele, vamos dizer, com aquele encantamento, com aquele fuxico por algumas coisas. Porque nenhum assentamento de Odé, claro, não vem aqui falar exatamente isso, mas nenhum assentamento de Odé é igual ao outro. Nenhum. Um é completamente diferente do outro, dependendo do caminho que vai se fazer. No entanto, que uma das folhas principais é o acocô, que é a folha de Odé. O acocô é o símbolo da realeza. Acho que quando alguém vai receber seu do IG, vai sair sempre você vê com uma folha de acocô na cabeça junto, que é a folha da realeza, a folha dos que os reis usavam. Aí você me pergunta, por que o acocô é essa folha? Porque ela é uma árvore muito forte. Vento nenhum quebra ela. Então por isso, ela mostra uma força muito grande, ela mostra um poder muito grande, a ponto de nem o vento conseguir quebrar essa árvore, nem o vento conseguir quebrar isso. Então, por isso que o acocô é tão conhecido e tão utilizado até também para Oxóssi. E aí tem os seus caminhos. Um dos caminhos, que é um dos mais até difíceis de se conhecer, de se ver, é o famoso Dana-Dana, que é um Odé específico, um Oxóssi específico. Esse Dana-Dana, todos já conhecem o Dan, que já vem do nome da cobra, que existe. Existe um Itã, de ele ter entrado para o meio da mata para ter feito uma caça. E ele viu um animal e ele falou, eu vou matar, e disse que o animal falou para ele, eu não sou caça para ser matado, eu não sou caça para ser... E ele não ligou e matou, enfiou na sua capanga, na sua sacola e veio embora. Nisso que ele chega, Oxum, que nesse momento Oxum vivia com ele, pergunta, ele fala, você trouxe uma caça, é de pena ou de pelo? E ele fala, não é nem de pena e nem de pelo. O que eu trouxe é algo que se rasteja, que anda no rio, que anda no mato, que se rasteja em qualquer lugar. Quando ela olha, ele está uma cobra, e ele matou uma cobra. E todo mundo sabia que não podia. E detalhe, naquele dia também não podia ter feito a caça, porque a semana Yorubá era de 4 dias. E aquele dia era o dia destinado ao Oxalá, que era o 4º dia. E nesse dia era proibido os Odés caçarem, porque era um dia em homenagem ao Oxalá. E ele foi e caçou essa cobra. Então ele teve uma proibição muito grande. E aí o que acontece? Ele vai para casa, a escassez de caça, ele acaba matando essa cobra, que já estava morta, consome a cobra e come. Durante a noite ele começa a sentir dores horríveis, e essa cobra nasce no estômago dele e sai de dentro para fora. Quando o Oxum chega, o Oxóssi está caído morto com um buraco na barriga.
E aí ela tenta trazer ele a vida de volta, vai falar com o Lumilá, vai falar com o Batalá, tenta falar com alguns orixás que possam ajudar a trazer a vida dele de volta. E através de muitos rituais em que ela acaba fazendo, ela acaba, pelo tanto que ela pede mesmo, ela acaba conseguindo trazer o Oxóssi de volta. E ele realmente acaba voltando, por uma misericórdia dos grandes orixás, acabam trazendo ele de volta, ele volta, só que ele viu a morte, né? Então é nisso que ele ganha o famoso arolê, que é esse pó vermelho, que é um dos pós bem sagrados utilizados. Por isso ele consegue ter a noção, entender o seu Enukele, e acaba dando para Yansan, porque é um orixá que veio da morte. Lógico, isso você não vai ouvir muito falar, isso é uma coisa meio restrita, que o pessoal dentro dos quartos santos fala, mas ou seja, é um orixá que ele conseguiu vir da morte. Então ele viu a morte de perto, ele esteve diante da morte. Então por isso que aí você já vê o quanto é difícil, o quanto você já está lidando com o orixá, que não é botar umas pedrinhas, botar uma meia dúzia de coisa e falar, tá sentado e tá feio. Você está lidando com o orixá que conseguiu voltar da morte. Então, ele é muito mais complicado nisso. Quem faz esse pó até se preparado para ele, esse arolê que é o pó vermelho, quem faz é a própria Yansan. E ele, em troca, oferece o seu Enukele para a Yansan. Para também não me alongar, esse Enukele que é o espanta-mosca, ele percebe porque toda vez que ele ficava frente a um cemitério, ele via onde tinha muitos búfalos, cavalos, animais, assim, boi, e ficavam muito egum soltos por ele ter vindo da morte, então ele tinha essa visão um pouco mais aflorada, ele conseguia ver egum. E ele percebia que toda vez em que o boi ou o búfalo batia o rabo, os eguns corriam. E aí ele começou a achar isso muito curioso, porque ele começou a perceber que os eguns tinham medo de quando tanto o búfalo como o boi batiam o rabo. E aí ele falou, pô, peraí, se isso tem algum poder é meu. Ele foi lá e corta a ponta, mete num negócio e começa a utilizar e começa a dominar os espíritos da natureza e todos os eguns que poderiam vir para cima dele. Então é a partir dessa observação que ele começou a perceber, né? Por isso que eu falo, o Odé é muito observador. No tanto que existe, uma vez eu ouvi isso há muitos anos atrás, um pai de santo bem antigo, que ele falou um dia para mim, eu vou ver se eu lembro exatamente as palavras, porque faz muitos anos isso, né? Ele está fazendo uns 20 anos. E ele me falou assim, que nós tínhamos que aprender muito com o Odé, principalmente a observação. Porque se a gente aprender a observar a atitude do outro, a gente nunca vai se enganar nas palavras dele. Se a gente aprender a observar como o outro age, como o outro se movimenta, a gente nunca vai ser enganado pelo que ele diz e pelo que ele fala, porque a gente já conhece como serão as suas atitudes. Isso é uma coisa que me marcou, que eu falei, tipo, que grande sabedoria, né? Pedir a bênção e falei, olha que sabedoria. E levo para a minha vida inteira. Claro, nem sempre a gente consegue ter essa noção e essa observação o tempo. Mas isso é uma das grandes riquezas de Oxóssi. Porque ele é muito observador, ele consegue perceber o momento de fraqueza da caça para não desperdiçar aquela chance. Então, isso é muito importante. Existe um outro caminho também, de Odé, não quero ficar falando aqui dos caminhos em geral, mas alguns eu acho interessante estar comentando, porque vocês vão ver muito por aí, eu acho isso legal, ou até mesmo aqui, né? Existe um caminho que é conhecido, o Oniseué, um caminho muito conhecido, e aí você vai ver alguns candomblés antigos, onde ele vai estar de rosa. E aí você vai falar, que curioso, por que esse Odé está de rosa? Onde já se viu um Odé de rosa? Principalmente porque ele tem um caminho com o Oiá, mas não é exatamente esse o caminho dele. Ele vem a ser filho de Dancó, que é o grande pai do Bambuzal, e ele é irmão, necessariamente, então, de Oiá, porque ele é filho de Dancó. E ele era um orixá muito guerreiro, ele era um caçador muito guerreiro, estava sempre ensanguentado. Ele sempre usava o branco por ser filho de Dancó. E toda vez ele estava vermelho. E em uma determinada momento ele encontra Oxalá, e ao encontro de Oxalá, Oxalá assopra nele o grande Efum. E o vermelho fica rosa, para que ele não fique tão vermelho diante de Oxalá. E aí, a partir daquele momento, por Oxalá ter soprado isso, ele se permite usar essa cor o resto da vida. Então, em algumas casas, você vai ver esse Oniseué de rosa. E aí você vai falar, nossa, está querendo puxar com Angola, está querendo isso, qual será? Não, existe um fundamento por trás. Então, por isso que eu falo, respeite o fundamento, porque você não sabe a história que tem por trás que vai dar um entender sobre aquilo.
Uma coisa interessante que também me perguntaram, quando eu falei que ia falar sobre Odé, me perguntaram sobre as quartinhas de Odé. Essa grande festa que representa essas quartinhas de Oxóssi, né? Bom, vou tentar ser bem sucinto. As quartinhas de Oxóssi é um ritual que é feito em Corpus Christi. Existem várias lendas em cima disso. Até hoje ninguém pode dizer exatamente com certeza de onde saiu isso. Mas o que pode se dizer, uma das mais conhecidas, foi numa época em que Mãe Menininha, a famosa Mãe Menininha do Cantores, do Cantuá, ela tinha esse nome de Mãe Menininha justamente porque ela assumiu muito nova. Ela foi uma das mães de santos mais novas a assumir um terreiro de candomblé na Bahia. E ela, nessa época, estavam morrendo muitos pais de santo, muitos ebomes estavam morrendo. E ela era muito nova. E ela vai em direção até de um outro terreiro, uma tia dela, mais velha, e pede uma informação, um conhecimento sobre aquilo, porque no candomblé sempre teve essa união entre os ebés, entre as famílias de santo e tudo. E ela pede essa informação sobre tá morrendo muita gente, tudo, o que eu posso fazer para espantar, ou para acabar com isso, ou para resolver isso. E aí essa tia dela ensina esse grande ritual para ela se fazer através de uma vigília, que é feita, durada durante a noite inteira, muitas vezes às vezes duram alguns dias essa vigília, justamente para que você consiga espantar Iku. Então esse é um dos rituais que são feitos. Claro, os rituais são sagrados? Sim, porque para se fazer uma quartinha, para se fazer os rituais da quartinha de Oxóssi, existem várias coisas envolvidas. Então, uma das primeiras coisas que precisa é muito difícil você conseguir fazer dentro de um ilê dessa forma e não de uma roça. Porque as quartinhas é onde você vai afugentar justamente Ku, onde você vai estar fazendo. Então existem várias quartinhas e o fuxico está somente dentro de uma. Somente dentro de uma quartinha que está aquele fuxico e que ninguém vai saber qual que é. Muitas vezes ninguém sabe, e quem vai estar carregando muitas vezes é alguém, claro, preparado para carregar, e talvez nem aquela pessoa saiba que está carregando. É somente ali dentro que está, dentro de uma delas, em que vai estar aquele, vamos dizer, a famosinha mirona. Então, ele é um ritual muito sagrado daquilo que é feito. Através também por ter esse entendimento, porque muitas vezes é até importante, até necessário, em que tenha o famoso, ele é muito conhecido como pomar de Oxóssi. É um nome que se é dado. Esse pomar de Oxóssi é um lugar da roça, onde ali estão assentadas várias entidades que fazem parte da família de Oxóssi. Então ali tem Otim, ali vai ter a famosa Iapaucá, que é a sua mãe, pode ter Indilé, ou seja, muitos orixás podem estar ali. Então precisa ter esse fundamento para que você consiga fazer esse ritual adequadamente, com todos os seus preceitos, com todos os seus resguardos, ou seja, com tudo que é de devido, sem fazer o grande erro. Muitas vezes tem até o próprio Babá Essa Coerã ali dentro, é necessário ter, ou seja, então é muito complexo esse ritual. É um ritual muito bonito para quem já viu, para quem já participou, é realmente um ritual muito bonito. E quem iniciou esse processo foi o Gantóis. Por isso que muitas vezes as famílias que fazem parte do Cantuá são as famílias que mais seguem esses rituais, que faz o ritual da própria quartinha de Oxóssi. Tanto que o nome desse pomar é chamado Ileaboiku, é o nome desse pomar, que é onde está assentado essas grandes divindades sagradas que estão no seu assentamento. Muitas vezes até o Dancó pode estar ali também, ou seja, tem vários que são ali. Algumas iás também, viu? Até algumas iás podem estar ali assentadas. Bom, existe um outro então muito conhecido que explica o porquê o Oxóssi também não recebe a cabeça dos animais. A cabeça do animal de Oxóssi é um grande embora, um grande tabu para ele. Justamente pelo fato de existem grandes itãs, assim, 2, 3. Um deles é que Odé tinha feito uma festa e naquele momento iriam aparecer saqueadores para roubar a festa, tudo. E ele tinha feito uma grande caça, que ele tinha matado um boi e ele tinha colocado a cabeça do boi na entrada para receber, justamente porque teria carne em excesso, porque o Oxóssi ele gosta da fartura. Então ele quando ele tem fartura, ele chama todas as tribos para festejar, para comer junto. Ele tem essa necessidade de dar, de ofertar para as pessoas. Isso é muito de Oxóssi.
E aí, quando chegam esses saqueadores, essa cabeça ela murra, ela berra, assustando todos eles e indo embora. Aí por conta disso ele acaba respeitando e falando por ter salvado essa festa dele, ele acaba respeitando e coloca o boi como um animal sagrado também para ele. Então por isso que em alguns axés de Queto não se corta o boi, justamente por fazer parte do grande patrono, do grande, que é o responsável até muitas vezes na maioria das casas, quando não é Xangô, é Oxóssi, o poste da casa, ou seja, a comida da casa. Então você não vai se matar um boi ali justamente para enfrentar um orixá desse, que para ele é sagrado e a cabeça acaba. Então existe até, quando se fazem os orôs, algumas que vai simular alguns animais a Odé, depois a cabeça é afastada, ela é preparada com algumas folhas e despachada na mata justamente para que não provoque a ira desse orixá por ter decretado isso. Então esse é um dos itãs. Existe um outro também que ele acabou sendo acusado por um crime que ele não cometeu, por ter roubado a pele de um rei e tal. E ele fala que se eu estiver mentindo que o boi vai berrar, tal, e o boi berra, naquele momento o boi salvou a vida dele. Então também existe esse outro itã. E assim, quem conta um conto aumenta um ponto. Nossa religião sempre foi oral, então a gente sempre vai escutar diversas formas. Bom, uma coisa curiosa também de se falar em todos os lugares sempre a porteira é o Exu que é assentado. E é uma coisa curiosa quando você vai numa região da Nigéria chamada Ile Orangun, que é uma região específica onde lá existe o famoso templo de Obatalá. E o porteiro deste templo é o Odé, e não o Exu. Então é muito curioso também, em algumas casas tradicionais de Oxalá, o porteiro da casa não é Exu, é Odé, em homenagem a esta grande templo de Obatalá que existe até hoje na Nigéria, onde Odé é o grande guardião da porta, é o grande protetor, o grande porteiro. Então isso é curioso, porque em todo lugar você escuta sempre se é um Exu ou não é um Ogum, um Choroquê, um Ogum Lodê, um Ogum de porta que vai pegar bastante, que é um Choroquê, é o mais conhecido, que o pessoal mais coloca, mas na maioria das vezes você vai ver um Exu Onã na porta, você vai ver um Exu Lodê, você vai ver assim, mas não um Odé. E é curioso você ver que no templo de Obatalá, quem faz a segurança da entrada do templo é Odé e não Exu. Então é curioso essa relação que existe também entre Odé e Oxalá, isso é muito legal. E aí, a mãe dele, existiam 3 grandes Yamis, eu já contei isso, que era a Mepere, Bokolô e Bangbá. Essa Bangbá, elas eram 3 irmãs que decidiram não engravidar. E Bangbá acabou engravidando, que é a grande Ayapauká, que é o símbolo da jaqueira, acabou engravidando e acabou tendo o seu filho Oxóssi. Então, na realidade, o Oxóssi ele é um filho de uma grande Yami. Assim, então existe também essa relação que é interessante. E tem uma curiosidade que eu lembrei, que muitas vezes em todos os lugares vocês vão ouvir falar. Por que Iemanjá é mãe de Oxóssi? Sempre você vai ouvir isso. Justamente porque Oxóssi não podia pronunciar o nome de sua mãe. Porque o nome das Yamis não é legal ficar pronunciando. Então, para ele não pronunciar o nome dele, ele falava, não, é Iemanjá. Então, nisso acabou soando assim, todo mundo assumiu essa ideia de que muitas vezes Iemanjá é a mãe de Oxóssi. Tem algumas qualidades, caminhos, vamos dizer sim. Algumas podem até ter alguma ligação muito grande de Iemanjá. Mas, especificamente, a gente sempre vê dentro desses grandes itãs como sendo a famosa Bangbá, essa grande Iá sendo a mãe de Oxóssi. Oxóssi dança o famoso Aguerê, que é conhecido como a dança real. Uma dança real, que é o toque dele, dentro do Queto, que se toca, que é, todo mundo conhece, esse é o toque dele. A dança dele já é o simbolismo da caça, porque ele começa para um lado, e aí depois que ele vai, ele já vira para o outro lado. Justamente é isso, porque quando você está olhando a caça, ele já virou para o outro lado. Quando vai pegar a caça, ele já virou para o outro. Ou seja, o caçador ele nunca anda num pé só. Ele está sempre assim, porque a caça ela sempre não tem o que diz. Se vê alguma coisa, corre em zigue-zague, que é muito mais fácil. Então, muitas vezes esse zigue-zague. Por isso que a dança dele é sempre você troca o pé e troca para o outro, justamente para isso, para você confundir o caçador, que seria o que a caça muitas vezes
acaba fazendo. Existe também um culto antigo de Odé-Arolê, a se tornar o grande Assaquerã, que é justamente o grande caçador que, ao morrer, ele era pai de uma menininha muito esperta e muito rápida, que se chamava Oiá. Oiá significa rápido. E aí ele acaba morrendo pela idade, não de caça, tudo. E nisso que ele acaba morrendo, porque tem Odés que são bem velhos até. Ibaulama é um deles, um Odé bem velho. Todo mundo acha que não, porque é só visto como o grande pai de Ologunedé, mas é um dos Odés mais velhos e até um dos mais difíceis de se fazer, por carregar branco, por uma série de coisas. E porque na realidade ele é filho de uma Iá com Orumilá, então ele também tem essa grande ligação. É que ele está no fundo do rio de Irilé, então também ainda é mais perigoso justamente por causa disso, por ser velho. No entanto, que dizem que esse é um orixá que nunca olha, ele só olha quando ele mata. Então é um orixá que todo mundo faz com muito medo, morrendo de medo que ele vai olhar e vai te fixar, porque é como se ele estivesse olhando uma caça dizendo que está indo à morte. Então é um orixá que jamais abre o olho, é muito curioso isso. Então é um orixá que nunca abre o olho. Se ele abre o olho, para quem ele olhar, provavelmente está nas costas dessa pessoa. Então também tem algumas coisas envolvidas assim, claro, muitas coisas que são muito mais por trás disso, mas me vem agora na cabeça. Acho legal comentar. Porque caso se alguém fale, alguém comenta, pelo menos você já sabe sobre o que se trata um pouco. E aí, ele morre, e aí Oiá se prepara para fazer um grande funeral em homenagem ao seu pai. E aí acaba convidando todos os grandes caçadores para homenagear. A festa é tão grande que chega a chamar a atenção dos grandes orixás. Os orixás Morum acabam vendo aquilo, Orumilá vê aquilo, o Dudu reconhece aquilo, o Batalá, ou seja, todos os orixás ficam tão surpresos com aquilo por ela ter feito um funeral tão lindo, assim, uma homenagem a ele tão lindo. Naquele momento se nasce o grande Axexê. Então aí nisso ela vira um Iá Balé e ele de Aroleu vira Assaquerã e acaba sendo ela responsável por Axexê. No entanto que ele é o primeiro ancestral a ser cultuado dentro do ritual do Ipadê. Quando vai se fazer o ritual de Ipadê, que em alguns momentos da casa se fazem, bicho grande ou grandes obrigações, acabam se fazendo completamente o ritual do Ipadê, onde você começa a cultuar e a saudar todos os ancestrais da sua nação, da sua casa, tudo. Isso é mais importante quando você existe uma casa com pessoas antigas que já desencarnaram, ou seja, que já faleceram, que já não estão mais no Aie, estão no Orum, e aí onde ali está o santo, alguma coisa dessas pessoas. Aí você já tem muitas vezes essa obrigação de estar fazendo esse ritual, porque ali existem assim, ancestrais divinizados e ancestrais que são os próprios Essá, muitas vezes, da casa, que fazem parte da tua linhagem de santo, que fazem parte, são os seus mais velhos. Aí existe esse ritual, e aí ele é o primeiro a ser saudado dentro disso, assim como as Iás, Yanassô, ou seja, muitos grandes ancestrais são saudados dentro desses rituais, até um ritual muito bonito. Então, e aí, tanto que a própria saudação dele, que é o Okiarô, é curioso, porque o Oki é montanha, é monte, só que é alto também. E Arô é inteligente, então é aquele que grita, é aquele alto inteligente, aquele ser que ele é alto, ele é grande, ele é majestoso e ao mesmo tempo astuto, sagaz, é extremamente inteligente. Então por isso até a sua saudação ser muito conhecida. E aí existe o próprio Irilé, que é um grande caçador de elefante, um Odé muito conhecido, até carrega o branco também, por ser filho de Oxalá, então ele carrega o branco. E é um grande caçador, e existe uma lenda, acho que eu nem anotei aqui, de que, deixa eu ver se eu lembro exatamente esse canto, que é uma das lendas específicas até da quartinha, que se nasceu a ideia da tia de mãe menininha ter falado justamente da quartinha. A grosso modo, eu não lembro exatamente completamente a lenda, mas Irilé era um grande caçador e ele era o chefe de todos esses grandes caçadores, porque ele era o maior caçador, caçava elefante e tudo. Tanto que o marfim, muitas vezes as suas contas são de marfim e tudo. E algumas pessoas, algumas mulheres dentro do reino estavam com muita raiva dele, muita inveja. E vão até o castelo do rei
pegam algumas caças e escondem, algumas peles de caça e escondem na casa dele. E aí o rei acorda e fala, você foi roubado. Quando ele acha a caça, tal. E elas falam, estão na casa de Irilé, pode ir lá procurar. E eles vão até a casa de Irilé. E aí quando eles chegam lá, Irilé pode olhar, não tem nada, eles acham a caça. Levam ele preso, só que ele era de um valor ético, de um caráter assim, incontestável. E aí o rei fica meio assim, né? Percebe que tem alguma coisa estranha. E aí todos os caçadores se juntam e vão em favor dele, falar que ele não tinha necessidade disso, ele era o melhor caçador de todos, pelo contrário, ele distribuía a caça, as peles, ele não tinha necessidade de roubar justo do rei. E o rei, justamente por confiar nele, por ver a trajetória dele, pela idoneidade dele, acaba abrindo mão e falando, não, você está livre, eu não consigo imaginar você fazendo isso. Para mim isso foi uma grande mentira. E libera ele. Nisso ele estava indo embora, passando pela rua, e essas mulheres agitam tudo e começam a gritar, ladrão, criminoso, você é isso, você não presta, tal. E aí ele chega em casa e não aguenta mais viver. E aí ele pede informação do que ele poderia fazer, e mandam ele pegar uma quartinha com água e ir até um grande pé de iroco que ali ele ficava, que era um dos lugares que ele sempre ia antes da caça. E aí ele pega essa quartinha e vai até lá. E aí é conhecido como o grande choro de Odé, o choro de Oxóssi. Diz que ele chora muito diante desse iroco, dizendo que não queria mais viver, que não aguentava mais. Existe até muitas histórias desse choro de Odé. E aí ele chora muito, querendo não viver. E aí nisso, ele some, simplesmente dizem que ele morre, e ele some naquele momento ali. E aí os caçadores vão atrás dele e não começam mais a achar ele. E aí acham essa quartinha dele, no pé desse iroco. E aí começam a chamar por ele. E toda vez que chamavam por ele, transbordava a água da quartinha. E começam a transbordar, e diz que neste local é onde está o rio Inilé. Então o rio transbordou tanto através daquela quartinha, que ali virou uma fonte e nasceu um grande rio Inilé, que é onde ele é cultuado. Que muitas vezes ele nem é um Oxóssi, ele é uma outra divindade, assim. E aí, tanto que o Ibaulama é justamente o que fica no fundo deste rio, porque existe também um fuxico aí no meio, então. E aí, por isso, dizem que ela deve ter dado justamente essa ideia de ter falado justamente sobre a quartinha, porque é da quartinha que saiu o grande rio na qual até hoje na África ele é cultuado através desse rio. Porque muitas vezes as Iabás são conhecidas, então Yansan é cultuada no rio Níger, Oxum no rio Oxum, Iemanjá no rio Ogum, mas Irilé é um orixá cultuado também no rio. Então é curioso. Outra coisa curiosa, muita gente pensa que Otim é um caçador, né? Muita gente confunde. Otim é uma caçadora. Ele é uma mulher, ele é uma Iabá. Todo mundo confunde isso. É muito curioso quando você vê a reação das pessoas quando falam. Porque você só vai descobrir isso, lógico, no quarto santo quando vai se fazer. Mas isso é uma curiosidade. Otim não é um caçador, Otim é uma caçadora. Ele é uma mulher. Isso é uma grande curiosidade que é engraçado. As pessoas, todo mundo, sério, tal. As pessoas, porque Otim é um nome masculino, né? No português. No Yorubá não. Então ela é uma caçadora. Na verdade ela vem a ser uma Iabá. Tá? Assim, uma mulher, né? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Tem uns 10 minutos para essa live cair, que agora é 1 hora, né? Uma coisa legal também de se falar é o famoso Odé Carê e o Oxum Carê. Então você vai ver muitas vezes, tanto o Odé Carê como o Oxum Carê. Na verdade são dois irmãos e que viviam brigando o tempo todo, como irmãos, como é normal, os irmãos sempre estão em pé de guerra, ainda mais quando são crianças, né? E aí brigavam bastante, e aí eles acabam se separando, e nisso Odé Carê acaba indo para sua caça e acaba caçando maravilhosamente bem. E Oxum Carê acaba indo para o rio e pescando maravilhosamente bem. A mãe dele chega para ele e fala, tá vendo? Um é bom para caça e outro é bom para pesca. Imagina vocês juntos, quanto vocês juntos podem ser excelentes e maravilhosos em tudo. Então por isso que muitas vezes Oxum Carê e Odé Carê estão sempre juntos. Geralmente quando se tem Oxum Carê, muitas vezes é importante assentar um Odé Carê ao lado e vice-versa. Até porque tem muitas casas, isso muda de casa para casa, onde muitas vezes o filho de Odé Carê, a guia dele parece uma guia de Logunedé, porque se colocam também coisas douradas em homenagem. E muitas vezes a firma que vai se colocar é uma dourada. E vice-versa. A de Oxum Carê também se colocam algumas coisas azul, em homenagem ao irmão por carregar, ainda bota uma firma, muitas vezes pode colocar uma firma até azul. Então também existe por essa ligação, porque a partir daí eles nunca mais se separaram.
porque cada um reconheceu onde cada um era bom, onde cada um tinha a sua excelência. Então isso ficou muito muito junto entre eles, ou seja, ficou muito consagrado entre eles. Bom, que eu lembro assim, uma das coisas que eu escrevi, o Odé, além disso, ele é o orixá da grande fartura, por isso que um dos alimentos principais dele é o milho. Então o milho é um dos alimentos principais, ele gosta de feijão fradinho, ele gosta de carne, que é o famoso verão, que ele vai comer. Ele também come inhame. O Odé, tem alguns Odés que comem acarajé também. Ou seja, ele é muito assim, ele recebe muitas frutas. Então é muito importante estar sabendo exatamente qual é aquele caminho que você está alimentando, qual é aquele Odé que você está alimentando, justamente para saber quais são aqueles alimentos. Como eu te falei, tem Odés que não gostam de comidas que vão ao fogo. Então são comidas crus que você acaba dando. Tem outros que gostam de carne, tem outros que acabam não tem algumas carnes específicas. Então muda muito a forma em que você... Não é porque o Odé se cuida igual, é da mesma forma, é do mesmo jeito. Existe muitas vezes esse conhecimento. Então é importante ter justamente esse conhecimento para que você dê o seu máximo de axé para aquele filho, para aquele ouro que você vai estar se fazendo, e aquela fartura chegue de forma abundante para você, para a tua casa, para aquele filho, e você consiga. Então, por isso é importante, muitas vezes, todo esse conhecimento. Lógico, hoje aqui foi só uma simples, assim, bem rápida explicação, ao menos para ter um entendimento de o quanto esse orixá ele é difícil de se cultuar, o quanto ele é um orixá complicado de se fazer, o quanto ele exige não só o cuidado, mas o quanto ele exige o conhecimento, o quanto ele exige a dedicação, o quanto naquele momento você precisa estar extremamente firme, tanto emocionalmente como mentalmente, para que nada saia errado, porque às vezes é uma folha errada que pode trazer algum problema. Porque tem o Dana, por exemplo, muitas vezes, muitas coisas, a maioria quase, se começa fora do ilê se fazendo. Tem coisas que se faz à noite, por isso que ele carrega o preto, sabe? Então, ele tem um enredo muito forte, por eles ter essa ligação com o Xumaré é muito vivo dentro do seu culto. Assim como o Oiá, assim como o Nanã, o Molu muitas vezes acaba sendo, justamente a família G. Tem Odés que vão carregar no seu o chapéu, que é aquele chapéu que acaba se carregando com a plumas, igual muitas vezes o próprio Logum. Tem Odé que vai carregar já um capacete com a folha todo de branco e com folha da costa, né, com palha da costa por cima, fazendo como se fosse um chorão também. Então quer dizer, muda até a roupa, muda o que vai estar vestindo, muda aquilo que ele vai estar carregando. Por isso que é muito importante. Então, até para quando você vai visitar algum candomblé ou vai visitar alguma saída e você vê um Odé diferente, um Oxóssi diferente do outro, ali você já vê que tem alguma coisa, porque tem aquele fundamento. Diferente de você chegar numa casa e todos os Odés iguais. Existe alguma coisa que você pode desconfiar, isso não é normal. Porque se cada um tem o seu caminho, imagina quantas andas no mundo existem, todas são parecidas? Não, cada uma tem a sua forma. É a mesma coisa. No entanto, que se faz Odé e não Oxóssi. Ninguém é filho no sentido de assentamento de Oxóssi. Não se conhece o assentamento de Oxóssi. Se conhece o assentamento de Odé. O fundamento, o PG que você monta é de Odé, não de Oxóssi. Então, aquela pessoa que também chegar para você e falar, não, tem Oxóssi assentado. Não, você tem Odé. Não existe um Oxóssi, não existe um assentamento de Oxóssi. O Oxóssi é esse nome que ele recebeu, esse cargo que ele ganhou, mas os assentamentos são de Odé, completamente diferente. Este da flecha, este Oxóssi que se virou, não se tem culto a ele. Se perdeu muito ao chegar aqui, por isso que são esses Odés. Então olha como é... Por isso que eu falo, o candomblé, não é que ele é misterioso, e ele é cheio de mistério, mas na verdade ele é muito recheado e complexo, justamente porque a gente está falando de uma cultura milenar, uma cultura muito antiga, cultura de 6, 8 mil anos atrás, e que graças à preservação, porque o candomblé, se você for analisar, ele é uma resistência, porque senão ele não estaria até hoje. O candomblé é uma resistência que conseguiu vencer não só o preconceito, mas a escravidão, a diáspora, e está aqui vivo até hoje. Então ter esse conhecimento, mas ter esse respeito. Saber respeitar aquele ato, aquela comida, o que vai estar se fazendo.
Existe também o Ita, acho que não vai dar tempo, agora que eu lembrei o Ita do mel, porque que o Oxóssi também não vai mel. Isso é por conta de Oxum, Iepondá, que é o Oxum do mel, que ele sempre achava ela muito nhanhanhé, por ela ser muito tal, e o que ela faz? Ela se lambuza de mel e acaba entrando para dentro da mata. E aí as folhas grudam, tudo começa a grudar, e quando ele olha, ele se apaixona por ela, por ver uma caçadora como ele. E aí eles decidem ir no rio tomar banho. Quando vão no rio, o mel sai todo, e ele, mas quem é você? E aí, por conta disso, ele acaba também não aceitando mais o mel por ter sido enganado por Oxum. E Epondá, que é a famosa dona do mel. Assim, lógico, de forma bem grossa assim de falar. Por isso que te falar, mas tem casa que dá o mel da cana. Não. Oxóssi não gosta de nada que vai mel, que vai açúcar, que vai nada. Nada absolutamente. Quando é assim eu sempre brinco, lembra? Pensa assim, Oxóssi é diabético e não pode receber açúcar. Não pode nada que é doce para ele. Você pode usar um leite de coco para estar fazendo. Sim, um leite de coco, mas o leite de coco ele também não é doce. Ele tem o doce da própria fruta. Mas nada de colocar mel, melaço de cana, mel específico disso, não. Não, o Oxóssi não gosta disso, porque existe também, existe outros itãs. Gente, que eu consegui lembrar, assim, o máximo foi isso, assim. Se agora vier essas perguntas, conversa, eu acabo lembrando de outras coisas. Mas tentei ser bem sucinto para essa 1 hora. Claro, tem muito mais coisa ainda do que isso. Assim, eu escrevi isso agora, faltando 2 horinhas para começar. Mas assim, tem muito mais coisa. Se a gente for começar a puxar, a gente vai tirar muita informação, muitas coisas de cada caminho, de cada coisa. Mas acho que até para uma live, para um conhecimento, acho que de 1 hora, acho que dá para a gente já ter uma noção quem é esse orixá. Eu gosto de falar um pouco essas coisas diferentes, que são coisas que você não encontra. Porque qualquer um pode comprar um livro sobre orixá e ler sobre Odé. E ler a história, ler essas coisas. Mas essas coisas que são coisas que vão justificar os mitos, os ritos. Então tudo isso que eu falei vai justificar os ritos. O porquê quando eu corto eu escondo a cabeça, o porquê que eu não ponho mel, porque que são coisas legais de saber, porque vai justificar você presenciar um orô de Odé. Você vê fazer aquele tipo de coisa e você fala, agora eu estou entendendo porque não faz isso, porque não faz aquilo, porque os mitos justificam os ritos. Então, por isso que eu trouxe justamente esses itãs e esse conhecimento. Certo?